Olá, irmãos! Olá, povo de Deus, povo abençoado, cheio de graça e de alegria. Chegamos a mais um devocional em Provérbios e todos verão a sabedoria de Deus. Espero que você possa ler todo o capítulo 16 de Provérbios e que você também possa compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Hoje vamos meditar em Provérbios capítulo 16, no verso 3. Este é um dos provérbios que eu mais gosto e ele diz assim, vamos ler junto? Provérbios capítulo 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus caminhos serão bem-sucedidos, os seus planos serão bem-sucedidos. Irmãos, esse texto, Provérbios 16 vai falar muito sobre a soberania de Deus. Isso nos lembra que nós não fomos lançados a ermo, que nós não somos vagantes nessa terra, mas que Deus nos criou com um propósito. E Deus, Ele tem o governo e o domínio sobre todas as coisas. Aliás, guarde isso no seu coração. Deus nunca perdeu o controle. Tem muita gente que pensa assim e às vezes até questiona e fala, pastor, se Deus não perdeu o controle, por que a gente tem tanta maldade no mundo? A maldade não é consequência da ação de Deus, mas do próprio homem. Nós aprendemos já há bastante tempo que o pecado ele desorganizou, desestruturou toda a criação de Deus. O pecado que nasceu no coração do homem, que foi cometido pelo homem e que continua sendo reproduzido pelo homem, é que gera toda a confusão no mundo que nós vivemos. Mas fique tranquilo, haverá o dia em que todas as coisas serão restauradas, quando Cristo se manifestará junto aos filhos de Deus, a igreja arrebatada, e haverá novos céus e nova terra. Amém? Mas hoje, falando sobre essa soberania de Deus, eu sempre carrego comigo uma frase que é a seguinte: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Porque eu sempre uso esse axioma na minha vida. Tem gente que ora muito e que espera que as coisas caiam do céu para elas, mas não é bem assim que funciona. Israel, enquanto peregrinava pelo deserto, se alimentava do maná que Deus enviava. Mas a partir do momento que eles colocaram os pés na terra prometida, meus irmãos, aí eles começaram a cultivar a terra e o maná cessou. O que nós aprendemos com isso? Que a nossa parte nós fazemos, que nós precisamos colocar a mão no arado, que nós precisamos lançar a semente, que nós precisamos aprender e a fazer da forma correta, no tempo certo. Nós podemos planejar, usar as nossas estratégias, o nosso conhecimento, a sabedoria que nós adquirimos. No entanto, sozinhos nós não conseguimos. Nós carecemos da maravilhosa graça de Deus. E aí, onde você não pode, Ele pode. Sabe qual é a diferença entre Jesus e Pedro no primeiro encontro que eles tiveram? É que Pedro era dono do barco, mas Jesus era dono dos oceanos e dos peixes. A pesca de Pedro, apesar de todo o seu esforço, ela não aconteceu, mas sobre a palavra de Jesus, os barcos quase viraram. E como nós estamos em um ano de compartilhar, os barcos só não viraram porque Pedro chamou os seus amigos e foi a compartilhar com eles, o seu milagre. Aquilo que Deus faz na nossa vida, a bênção de Deus não se retém, a bênção de Deus se compartilha para a edificação da fé e da vida do próximo. Amém? Olha, querido, Deus ele é soberano, Deus ele tem o controle, Deus tem o governo sobre todas as coisas. E quando o seu coração, os seus planos estão alinhados com os planos dele, as coisas acontecem de uma forma extraordinária. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, Deus, eu queria que o Senhor fizesse
a tua vontade na minha vida. Mas você já parou para pensar que o correto talvez seja você fazer a vontade de Deus, para que então o propósito dele se cumpra? Nós queremos que Deus faça, enquanto Deus está dizendo para mim e para você: faça você mesmo, porque todos os dias eu estarei com você. E aquilo que você não pode fazer, a minha soberania, a minha graça, ela te basta, ela te capacita. E você vai poder experimentar aquele versículo que você tanto fala: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, confie os seus caminhos ao Senhor. Consagre todos os seus planos a Deus. Espere a resposta dele. E eu tenho certeza que você vai viver dias de paz e de prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Encerramos aqui o nosso devocional de hoje e eu te espero para o próximo devocional em Provérbios, porque todos verão a sabedoria de Deus.